Você já esteve ao lado de alguém, mas se sentiu completamente sozinho? Já viveu uma conversa longa, cheia de palavras, mas vazia de presença? Nos dias de hoje, onde tudo é acelerado, performático e impessoal, os relacionamentos humanos também se tornaram vítimas da superficialidade. Falamos muito, mas nos ouvimos pouco. Estamos conectados o tempo todo, mas raramente estamos presentes. As interações se tornaram transações, rápidas, condicionadas, superficiais. E talvez você sinta que está cansado disso. Cansado de relações que não sustentam, que não aprofundam, que não transformam. Cansado de vínculos em que a conexão parece sempre pela metade, como se faltasse uma peça invisível. Mas e se eu te dissesse que existe um outro caminho? Um caminho mais profundo, mais humano, mais consciente, onde os relacionamentos não são campos de disputa, e sim espaços de cura mútua. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar, de forma prática, conceitos da psicologia consciente e da inteligência emocional para criar laços reais, seguros e autênticos. Relações em que a presença vale mais do que a perfeição, em que a vulnerabilidade não assusta, mas aproxima, e onde a responsabilidade emocional é o maior gesto de amor. Se você busca sair do automático, romper com padrões rasos e construir conexões que respeitam sua verdade, então assista até o fim, porque essa jornada pode transformar para sempre a forma como você se relaciona com o outro e com você mesmo. Relacionamento consciente. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, mas nunca tenha parado para perguntar o que ela realmente significa. Afinal, o que diferencia um relacionamento comum de um relacionamento verdadeiramente consciente? A resposta começa por um simples princípio: presença. Um relacionamento consciente é aquele onde os dois indivíduos estão inteiros, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente presentes. Não estão ali para preencher um vazio, seguir um roteiro social ou apenas funcionar. Estão ali para crescer, sentir, transformar e acolher, juntos. Diferente dos relacionamentos automatizados que operam no piloto automático das convenções, das expectativas sociais e dos medos inconscientes, os relacionamentos conscientes são construídos com intenção. Eles não nascem da carência, mas da escolha. E essa escolha envolve 3 compromissos profundos: estar presente de verdade, ter coragem de se mostrar vulnerável e assumir plena responsabilidade por como você ama. Em um relacionamento consciente, não há espaço para jogos de poder, manipulação emocional ou dependência silenciosa. Em vez disso, há espaço para a escuta, para o silêncio respeitoso, para os limites claros e para a entrega sincera. A psicologia contemporânea tem chamado a atenção para isso. Vínculos saudáveis não se sustentam apenas por compatibilidade, paixão ou tempo juntos. Eles se constroem pela qualidade da consciência que cada um coloca dentro da relação. E quando essa consciência está presente, até os conflitos ganham outro significado. Eles deixam de ser ameaças e passam a ser convites ao amadurecimento. Neste vídeo, vamos explorar como aplicar esse nível de consciência nos seus relacionamentos, seja com seu parceiro, com seus pais, filhos, amigos ou até mesmo com você. E o ponto de partida para essa transformação está nos 3 pilares que sustentam toda a conexão profunda: presença, vulnerabilidade e responsabilidade emocional. Prepare-se para mergulhar neles, porque é aí que a verdadeira conexão começa. Estar com alguém não significa necessariamente estar presente. Essa é uma das grandes ilusões dos relacionamentos modernos. Podemos compartilhar a mesma casa, a mesma cama, os mesmos dias, mas ainda assim estar distantes. A presença verdadeira vai muito além da proximidade física.
Ela é uma qualidade sutil de atenção, de entrega e de consciência que transforma o momento em vínculo. É quando você deixa de apenas ouvir o que o outro diz e começa a escutar com o coração. É quando você deixa de apenas olhar e começa a enxergar quem realmente está diante de você. E isso, embora pareça simples, é uma das maiores revoluções que podemos viver nos nossos relacionamentos. A psicologia consciente nos ensina que a presença é a chave para romper o ciclo da repetição emocional. Quando estamos ausentes, distraídos, impacientes, presos ao passado ou projetando o futuro, nos tornamos reativos. Respondemos de forma automática, guiados por antigos traumas, crenças não examinadas ou impulsos mal entendidos. Mas quando estamos presentes, abrimos espaço para algo novo, uma escolha consciente de como queremos agir, sentir e nos comunicar. Estar presente com o outro é, na prática, estar presente consigo mesmo. É sair do piloto automático e ativar o modo de escuta ativa, onde cada palavra, gesto ou silêncio é recebido com atenção plena, sem interrupções, julgamentos ou urgência de resposta. Na prática, cultivar a presença em um relacionamento significa aprender a desacelerar. Antes de reagir, respirar. Antes de interpretar, observar. É criar microespaços de pausa durante as interações. Uma breve respiração antes de responder uma pergunta sensível, um olhar atento quando o outro compartilha algo difícil, um silêncio acolhedor quando não há o que dizer. Esses momentos, por menores que sejam, são onde a conexão acontece de verdade. E se você quer um exemplo prático, pense num casal jantando em silêncio. Em um cenário automático, o silêncio é incômodo, desconectado. Mas numa relação consciente, esse mesmo silêncio pode ser cheio de presença, onde um simples toque ou olhar comunica tudo o que precisa ser dito. A presença não é um talento, é uma prática. Ela exige treino, intenção e disponibilidade emocional. É como construir um músculo invisível. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E o resultado dessa prática é transformador. Relações onde a presença é constante se tornam espaços seguros, lugares onde o outro sente que é visto, ouvido e valorizado exatamente como é. E nesse tipo de espaço, o amor deixa de ser uma performance e se torna um estado de verdade. Porque quando você está verdadeiramente presente com alguém, você não apenas se conecta com o outro, mas também se reconecta com o que há de mais autêntico em você. Vulnerabilidade, uma palavra que para muitos ainda soa como fraqueza, exposição ou risco. Mas a verdade é que a vulnerabilidade não é o contrário da força, ela é a sua mais profunda manifestação. É preciso muita coragem para se mostrar de verdade num mundo que constantemente nos convida a esconder. Em nossos relacionamentos, aprendemos cedo a usar máscaras. Fingimos estar bem quando estamos em ruínas, calamos nossas dores com medo de parecer frágeis, escondemos nossos medos para não perder o controle. Criamos versões editadas de nós mesmos, acreditando que só assim seremos amados. Mas o preço disso é alto. Perdemos a chance de sermos amados por quem realmente somos. E sem essa verdade emocional, não há conexão real, apenas convivência funcional. A psicologia relacional nos ensina que a vulnerabilidade é o que possibilita a intimidade genuína. É através dela que os muros caem, os escudos se abaixam e o outro tem a chance de conhecer não apenas o que você faz, mas quem você é. Ser vulnerável não é despejar emoções descontroladas ou esperar que o outro resolva as nossas feridas. É assumir a responsabilidade por se mostrar com autenticidade, mesmo que isso envolva riscos. É dizer, eu tenho medo de perder você, sem parecer fraco. É confessar, eu não sei lidar com isso agora, sem se sentir incompetente. É revelar, isso me tocou profundamente, sem medo de julgamento. A vulnerabilidade cria pontes, ela nos humaniza, nos aproxima, nos conecta naquilo que é mais essencial,
a experiência compartilhada de sermos imperfeitos. E como praticar essa abertura de forma consciente? Comece por pequenos gestos. Ao invés de evitar conversas difíceis, nomeie seus sentimentos com suavidade. Use frases como: "O que eu estou sentindo agora é", ou "Me sinto inseguro quando". Compartilhe seus sentimentos sem acusar, sem dramatizar, apenas reconhecendo sua própria humanidade. Você vai perceber que, na maioria das vezes, o outro também está com medo, também carrega dúvidas, também precisa de acolhimento. E quando você se permite ser visto como realmente é, você abre espaço para que o outro faça o mesmo. E é nesse encontro sem armaduras que nasce a intimidade verdadeira. A vulnerabilidade consciente não é um salto cego, é um mergulho com intenção. Ela pede sabedoria para escolher o momento certo, as palavras certas, a dose certa de exposição. Mas, acima de tudo, ela exige disposição para sair da zona de segurança emocional e se colocar no campo da verdade. E isso é profundamente libertador, porque quando você se mostra por inteiro e ainda assim é aceito, você entende o que é amar sem condicionamentos e ser amado sem máscaras. Essa é a base de qualquer vínculo curativo, a coragem de se mostrar como é e encontrar no outro lado alguém que decide permanecer. Em toda relação, por mais complexa ou delicada que seja, existe um ponto de poder silencioso que quase sempre ignoramos: a responsabilidade emocional. Diferente da culpa, que aponta para o outro e nos prende no papel de vítima, a responsabilidade emocional nos convida a olhar para dentro e assumir com consciência aquilo que estamos colocando no campo da relação. É entender que nossos sentimentos, reações e atitudes não surgem do nada, nem são culpa do outro. Eles são reflexos diretos da forma como interpretamos, processamos e reagimos ao que vivemos. E quando tomamos posse disso, damos um passo gigantesco rumo à maturidade afetiva. Assumir responsabilidade emocional não significa aceitar tudo calado ou se culpar por conflitos. Significa compreender que, ainda que o outro nos ative, a forma como escolhemos responder é sempre nossa. É o que diferencia uma pessoa emocionalmente reativa de uma emocionalmente consciente. A reatividade vive no impulso, no ataque, na fuga. A consciência vive na pausa, na observação e na escolha. Quando você pratica essa autorresponsabilidade, começa a sair dos jogos emocionais. Não precisa mais manipular, provocar ou se defender. Você simplesmente se posiciona com clareza e tranquilidade, reconhecendo seus sentimentos sem transferi-los como uma carga para o outro. Na prática, essa postura se manifesta em pequenas atitudes. Antes de explodir, você respira. Antes de acusar, você observa. Antes de exigir, você expressa a sua necessidade com respeito. Começa a fazer check-ins emocionais internos. O que estou sentindo? De onde isso vem? O que isso me lembra? E percebe que muitas das suas reações não têm a ver com o momento presente, mas com antigas dores, padrões herdados, expectativas silenciosas. Ao se responsabilizar por isso, você retira do outro o peso injusto de te consertar ou adivinhar o que você precisa e passa a oferecer um tipo de presença que acolhe, em vez de cobrar, que esclarece, em vez de confundir. Nos relacionamentos conscientes, a responsabilidade emocional se torna um pacto silencioso entre duas pessoas maduras. Cada uma cuida da própria integridade emocional sem esperar que o outro seja seu terapeuta, pai, mãe ou salvador. Isso cria um espaço de liberdade, onde o amor não sufoca, não aprisiona e não invade. Pelo contrário, ele nutre e sustenta porque está fundamentado em escolhas conscientes e não em carências disfarçadas de afeto. Quando você assume o que entrega, passa a amar com inteireza e não por necessidade. E essa talvez seja uma das maiores provas de amor que alguém pode oferecer: estar inteiro em si mesmo para então poder estar inteiro com o outro.
Agora que você compreende os 3 pilares de um relacionamento consciente, presença, vulnerabilidade e responsabilidade emocional, é hora de dar o passo mais importante, integrá-los na sua vida cotidiana. Porque por mais poderosos que esses conceitos sejam, eles só se tornam transformação real quando saem do campo da teoria e entram na prática, nas conversas diárias, nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas. Um relacionamento consciente não se constrói em grandes declarações, mas em escolhas contínuas e consistentes, muitas vezes imperceptíveis, que moldam o ambiente emocional entre você e o outro. Imagina uma manhã comum. Você acorda irritado, talvez cansado, talvez ansioso. Em vez de simplesmente descarregar esse estado emocional em quem está ao seu lado, você faz uma pausa. Respira. Reconhece o que está sentindo. Essa é a responsabilidade emocional em ação. Ao encontrar seu parceiro ou parceira, você decide olhar nos olhos, escutar de verdade, estar ali com presença, mesmo que por alguns minutos. Essa é a prática da presença. E se algo surgir, uma conversa difícil ou uma divergência de opiniões, você escolhe expressar seus sentimentos com honestidade, sem se esconder ou atacar. Essa é a vulnerabilidade. 3 pilares, 3 movimentos simples, mas juntos criam uma nova atmosfera. Essa integração pode e deve acontecer em todos os tipos de relação, no casal, entre pais e filhos, entre amigos, no ambiente profissional. Em cada uma delas, os pilares se manifestam de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: criar laços onde haja verdade, acolhimento e crescimento mútuo. Com um filho, por exemplo, praticar a presença é deixar o celular de lado e realmente escutá-lo. Ser vulnerável é admitir quando você erra. Ser responsável emocionalmente é não projetar sobre ele as frustrações que vêm de outra parte da sua vida. Com um amigo, é abrir espaço para conversas significativas, para ouvir sem julgar, para reconhecer quando você precisa de apoio e também quando precisa oferecê-lo. E sim, haverá dias em que você não conseguirá praticar os 3 pilares com perfeição. Mas relacionamentos conscientes não são feitos de perfeição, são feitos de intenção, de disposição para recomeçar e de humildade para ajustar o caminho sempre que for necessário. O importante é manter a prática viva, nem que seja em doses pequenas. É como plantar uma semente por dia. Um olhar mais atento, uma escuta mais presente, uma fala mais honesta. Com o tempo, esses gestos constroem raízes profundas e é nelas que nasce a segurança emocional que tanto buscamos. Não a segurança que vem do controle, mas aquela que nasce da confiança mútua, do respeito pelo espaço do outro e da firmeza em si mesmo. Quando você começa a viver seus relacionamentos com consciência, tudo muda. As conversas ganham significado, os silêncios se tornam confortáveis, os conflitos deixam de ser batalhas e se tornam convites para a clareza. Você percebe que amar não é controlar, curar ou consertar ninguém. Amar é estar inteiro, oferecer sua presença, sua verdade e sua responsabilidade e permitir que o outro faça o mesmo. É assim, no dia a dia, que os pilares se tornam uma prática viva. E quando isso acontece, o amor deixa de ser uma busca e se torna um encontro real. Chegamos até aqui, e agora é hora de um convite. Não apenas para lembrar o que foi dito, mas para permitir que cada palavra encontre morada na sua vida. Você já sabe que relacionamentos conscientes não nascem do acaso. Eles são cultivados com intenção, prática e presença. São escolhas diárias que exigem coragem para sentir, escutar, expor e transformar. Mas mais do que isso, eles são reflexos da forma como você se relaciona consigo mesmo, porque antes de oferecer presença, você precisa habitá-la. Antes de praticar a vulnerabilidade com alguém, é preciso ter compaixão pelas suas próprias imperfeições. Antes de assumir a responsabilidade emocional no outro, você precisa estar disposto a acolher o que sente, sem culpas, sem defesas e sem fuga. O mundo que vivemos ensina a performar,
Mas o coração que busca a verdade exige consciência. E a transformação não acontece de uma vez. Ela começa nos detalhes, no silêncio que você respeita, no não que você aprende a dizer, no me perdoa que você tem a humildade de oferecer. Começa quando você deixa de culpar e começa a compreender. Quando você se observa sem se condenar. Quando você fala o que sente sem armar barreiras. Essa é a jornada da transformação consciente. Um caminho onde você não busca alguém que te complete, mas sim se prepara para viver ao lado de quem também escolhe evoluir com você e não por você. Então pergunte a si mesmo agora, qual desses 3 pilares você sente que mais precisa cultivar nesse momento? É a presença, para sair do piloto automático? É a vulnerabilidade, para deixar que o outro veja quem você realmente é? Ou é a responsabilidade emocional, para assumir com maturidade o que você sente e como se comporta? Seja qual for a sua resposta, saiba que a mudança começa exatamente aí, na sua disposição em ser honesto consigo. E a partir disso, os relacionamentos que você cria deixam de ser fontes de dor ou carência e passam a ser espaços de verdade, segurança e expansão. Porque quando você se transforma por dentro, o mundo ao seu redor começa a refletir essa nova consciência. E é assim que nasce um novo jeito de se relacionar, autêntico, calmo, real. Feche os olhos por um instante e respire. Permita que as palavras que ouviu até aqui ressoem dentro de você, não como ideias soltas, mas como sementes vivas. Presença, vulnerabilidade e responsabilidade emocional. 3 pilares, 3 chaves, 3 caminhos para algo que, no fundo, todos desejamos. Um amor que seja real, uma conexão que não exija máscaras, um vínculo onde você possa ser inteiro e não apenas funcional, onde você possa descansar emocionalmente, sabendo que não precisa se proteger o tempo todo. E mais do que tudo, onde você possa crescer ao lado de alguém que também escolhe crescer. Talvez você ainda não tenha esse tipo de relacionamento, talvez esteja reconstruindo um vínculo ferido, ou quem sabe esteja recomeçando do zero. Mas o importante é lembrar, tudo começa em você. A relação mais importante que você pode cultivar é com a sua própria consciência. Porque quando você escolhe estar presente, quando se permite ser visto com coragem e cuida do que sente com responsabilidade, você já está transformando o modo como o amor se manifesta na sua vida. Isso não depende do outro, isso depende de como você decide viver, sentir e se entregar. Então, leve essa mensagem com você. Permita-se voltar a este vídeo sempre que precisar se lembrar do que é essencial. Deixe que essas palavras te acompanhem nos silêncios, nos encontros, nas pausas e nos recomeços. E se hoje você se comprometer a praticar, nem que seja um gesto, uma escolha, uma pequena mudança, então já estará caminhando rumo a algo maior. Um novo modo de amar, um novo modo de viver, um relacionamento consciente. E isso começa agora.